Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go, go. Sejam muito bem-vindos ao canal Ler HQ07. No vídeo de hoje, trago uma nova HQ para vocês, Deceased. Se ainda não é inscrito, já o convido a se inscrever e compartilhar os vídeos. E sem mais demoras, vamos para o vídeo de hoje. Agora, vemos os olhos de Darkseid e uma narração nos fala. Minha mãe costumava me dizer que não existem essas coisas como monstros, que nada se escondia no escuro, que nada iria pular das sombras. E então, vemos um tremendo estrondo e a narração continua. Eu queria poder dizer o mesmo à minha criança, mas enquanto crescia, eu vi muitos monstros. Eu sabia que eram reais, que havia uma coisa que eu não sabia. E vemos outro enorme barulho. E a narração continua. Começou com algo feito como um trovão. Eu não sei como descrever, porque era um som que ninguém jamais tinha ouvido antes. Agora, vemos Darkseid de joelhos para a Liga da Justiça, enquanto Diana o segura com o laço da verdade. E a narração nos fala, era o som de um Superman quebrando a mandíbula de um deus. Então, vemos Superman dando um soco no queixo de Darkseid. E a narração continua. A invasão de Darkseid durou uma semana. A Liga da Justiça lutou incansavelmente por todos. Eles mantiveram a maior parte da briga em áreas despovoadas. Eles salvaram milhões, enxames de parademônios apocaliptianos foram repelidos, deidades recuaram e o mal supremo teve seu curso interrompido. Então, vemos Superman falando, você vai deixar a Terra, Darkseid, agora. E a narração continua. Foi talvez o melhor momento da Liga. Foi sua última vez reunida. Viral. Agora, vemos Batman falando para Darkseid. Você não vai voltar para o nosso mundo. E Diana fala. Diga, o laço da verdade o obriga. E o arqueiro, apontando sua flecha, fala. Provavelmente seria mais fácil para ele falar se o Superman não tivesse acabado de quebrar a boca dele. E Darkseid tira o laço da verdade de seu pescoço enquanto fala. Eu não irei voltar. Eu não preciso. A verdade é que... E vemos ele saindo por um tubo de explosão enquanto fala. Eu já tenho o que eu quero. Agora, vemos o arqueiro falando. Sabe, eu achava que tudo estava indo muito bem, até essa última frase. E a Canário responde. Alguém sabe do que ele falava? Então, vemos o Batman olhando seu dispositivo que apita, enquanto o Asa Noturno fala. O que foi? E Batman fala. O Ciborgue sumiu. E Raio Negro fala. Da última vez que eu vi ele, estava perseguindo um enxame de parademônios fora de Metrópolis. Ele ainda pode estar... E Batman fala. Ele não está em Metrópolis. Ele não está na Terra. E Flash fala. Quê? Como que você sabe? E Batman fala. Eu tenho um monitor de localização operando numa das subrotinas dele. E Canário fala. Você o quê? E Batman fala. Ele é uma arma ambulante com tecnologia apocaliptiana, operando junto com seu corpo e cérebro, a qual mal começamos a compreender um mínimo sequer. Seria irresponsável deixar esse tipo de poder desconhecido andando livremente por aí. E Superman fala, vi que sabia que você o rastreava? Então, Batman olha para todos e fica em silêncio. E Flash fala, então você secretamente hackeou nosso amigo? Peraí, você tá rastreando a gente? Você tem um rastreador no Superman? E Batman fala muito lento, não. E o Arqueiro Verde fala, mas alguém preocupado com essa leve pausa? E vemos Diana falando, deixando de lado a moralidade por um momento, como você sabe que Vic não está na Terra? E Batman fala, meu sistema de rastreamento tem um alcance de 2 anos-luz, Ciborgue não está em nosso sistema solar. E Flash fala, então, ele tá onde? Agora, em Apocalipse, e a narração nos fala, Darkseid não invadiu nosso mundo para conquistar. A Terra não era nada para ele. Ele veio por uma outra coisa. Agora, vemos Desaad e ele fala a equação antivida. E vemos que ele pregou vários pregos enormes no Ciborgue. Enquanto fala, você a conhece, Homem de Metal? E o Ciborgue fala, não. E Desaad continua falando,
Ela é o fim de todo livre-arbítrio. Para aquele que a controla, ela é a dominação de todas as raças sencientes. E o Cyborg fala: bem, eu tento não julgar as taras dos outros. E Desaad fala: o todo-poderoso Darkseid. Então, ele é interrompido pelo Cyborg falando: todo-poderoso Darkseid? Porque deuses sempre precisam de gente puxando o saco deles. É meio triste que um ser de tanto poder precisa de constante reafirmação. Então, furioso, Desaad fala: o todo-poderoso Darkseid possui metade da equação antivida. Ele acreditava que a outra parte se manifestaria em seu mundo. Ele estava, é claro, correto. E eu a encontrei. E o Cyborg fala: onde? Agora, vemos Darkseid segurando uma caixa enquanto fala: em você. E o Cyborg sorrindo fala: Você tava só esperando no corredor para fazer uma boa entrada? E Darkseid fala: Desaad, remova a língua dele. Então, vemos Desaad arrancando a língua do Cyborg, enquanto o Cyborg grita. E eles colocam a caixa no peito do Cyborg, enquanto Desaad fala: a caixa materna irá adicionar a sua metade da equação ao sistema dele, Darkseid. Mas há um problema. Mesclar a equação antivida com o digital e o físico sem destruir o hospedeiro é instável. Se ele for morto no processo, a equação deixará de existir. E Darkseid fala: então, devemos controlar o fim de Victor Stone. Eu irei invocar a morte. E vemos ele tocando a caixa, enquanto invoca a morte. E a narração nos fala: Darkseid chamou e a morte veio. Então, vemos o Corredor Negro chegando até ele. Ele agarra o Corredor Negro enquanto fala: Corredor Negro, eu preciso de você. Agora, vemos Desaad roubando um pouco do sangue do Corredor Negro, enquanto o Corredor Negro fala: Desaad. E a narração nos fala: depois, após o sistema dele criar uma nova língua, Cyborg explicou que esse foi o erro deles. Eles pegaram um pedaço da morte. Então, vemos o sangue do Corredor Negro entrando pelo braço do Cyborg e uma enorme explosão acontece no local. E a narração continua: e mudaram a equação. Essa foi a corrupção. Agora, vemos que Darkseid foi completamente envolvido pela equação, enquanto ele grita e rasga sua cabeça: a minha cabeça está na... Então, o Corredor Negro fala: é hora do Deus morrer. E a caixa materna continua apitando, enquanto Desaad fala: Darkseid! E ao ver tudo aquilo, Desaad transporta o Cyborg para a Terra, através de um tubo de explosão. E a narração nos fala: o torturador Desaad era imune à doença, mas compreendendo o que ele havia libertado, ele tentou se livrar da equação. Ele se livrou do Cyborg. E vemos que Darkseid rasga o peito do Corredor Negro, enquanto a narração nos fala: mas era tarde demais. O governante infectado deles era um servo da nova equação antivida. Darkseid atacou ele, saltou para os fogos de Apocalipse, para o núcleo do mundo, e liberou todo seu poder, enquanto destrói o seu próprio mundo. E Desaad, vendo tudo aquilo, fala: não, Darkseid era. E vemos Apocalipse explodindo. Agora, no planeta Terra, Metrópolis, vemos que Victor aparece no local. Porém, assim que ele cai no chão, ele fica online. E a narração nos fala: assim que Cyborg retornou para a Terra, seu sistema automaticamente ficou online. E a equação antivida saltou do paciente zero para a internet. Então, vemos Cyborg extremamente assustado, enquanto a narração nos fala: Cyborg tentou usar seu Firewall, se isolar do mundo, porém o dano estava feito. E vemos várias pessoas olhando a tela do celular, enquanto a narração continua. A equação antivida começou a se espalhar como um vírus tecno-orgânico. Ela atacou através das mídias sociais, como uma doença que passou do digital para o biológico e infectou as mentes de todos os que a viram. Os infectados sem mente compartilharam, divulgaram e tweetaram a equação. Agora, vemos todas as pessoas rasgando seus crânios, tentando tirar a equação antivida de sua cabeça. E a narração nos fala: à medida em que ela se espalhava, as pessoas desesperadas e aterrorizadas tentavam arrancar a equação das próprias cabeças. Elas foram escravizadas.
e vemos o caos tomando conta. Agora, a casa de Scott Free e a grande Barda. É quando vemos Scott falando: eu aprecio que queira ajudar seu amigo, mas se Cyborg está em Apocalipse, eu sou a melhor chance dele escapar. E Superman fala: vocês vêm? E a grande Barda fala: vamos. E Superman fala: obrigado, Barda. Obrigado, Scott. Então, Superman escuta um barulho enquanto fala: ouviram isso? E o Senhor Milagre fala: ouvir o quê? E ele sai dali voando enquanto fala: gritos. O mundo está gritando. Agora, ele vê o caos que está rodando o mundo inteiro. E assustado ele grita: John! Lois! Agora, no apartamento de Lois, John e Clark Kent. Metrópolis é quando vemos Lois procurando o seu celular atrás do travesseiro no sofá, enquanto ela fala: John, acho que eu vi meu celular vibrando, você viu ele? Agora, vemos John e Damian Wayne jogando videogame, enquanto John fala: Damian, cadê ele? E Damian fala: como é que eu vou saber? E John fala: você é meio que um super detetive, o filho do Batman deve ser capaz de achar um celular. E Damian fala: você tem visão de raio-x. Então, John fala: isso é realmente um bom ponto. Então, ele usa os seus poderes e encontra o celular de Lois atrás de uma tigela. E ele fala: ali, tá bom. Quando ele vai pegar o celular, uma rajada de calor atinge o celular na mão de John, o fazendo explodir. E John fala: pai? E o Superman chega com tudo ali, atravessando a vidraça, enquanto Lois fala: Clark, o que... E Clark grita: fechem os olhos, não olhe pra tela. E vemos o Superman destruindo a TV, agora, na Batcaverna. Vemos a narração de Batman, sem telas. E o computador de Batman fala: vírus em quarentena, firewalls ativo, todos os sistemas operando em internet local. E o Batman fala: conectar backup do sistema de câmera analógico. Mostra-me Gotham. Então, ele vê o caos que se espalhou em Gotham. Enquanto o Batman fala: rodar projeções, tome por base a média de celulares, tablets e PCs, considerando os fusos horários e cruzando o digital com o que parece ser uma agressiva transferência de sangue biológico. Quantos infectados? E o computador responde: estimado em 60 milhões mundialmente. Na atual taxa exponencial de disseminação da internet, o vírus vai se espalhar por quase todos os dispositivos conectados à internet. Dentro de dias, bilhões serão infectados. Então, Bruce grita falando: a conexão foi desabilitada na casa? E o computador fala: não. Então ele fala: droga. E a narração dele fala: ativar o pulso eletromagnético da mansão. Então, vemos que foi ativado um pulso, desligando tudo que é eletrônico na mansão. E a narração nos fala: ativar agora. Agora, vemos Lois falando para Superman: como ajudamos? E o Superman fala: eu preciso reunir a Liga. E Lois fala: Clark, olhe lá para fora. Quem sabe o que restou da Liga? Agora, vemos Damian tentando contato com seu pai. E ele fala: ele não responde. O rádio deveria estar sempre no alcance. E Lois vai até o garoto falando: ele vai ficar bem. Vamos ouvir falar dele em breve. Se alguém pode intimidar um supervírus, é o Batman. E John fala: papai diz que, pelo que ele ouviu nas ruas, isso começou nas mídias sociais e... bem, o Batman não é exatamente sociável. E John fala: exato, mas olhem lá fora, isso parece o fim do mundo. E o Superman fala: Damian, Bruce terá contingências agindo e o fim do mundo não impediria ele de chegar até você. Tá tudo bem, filho? Eu já aprendi a nunca subestimar seu pai. Agora, vemos o Batman caminhando pela mansão enquanto grita: Dick, Tim, Alfred. E ele escuta a voz de Alfred falando: Patrão Bruce. E ele chega até a cozinha enquanto o Batman fala: Alfred. E vemos Alfred segurando uma faca enquanto fala: Eles estão aqui, senhor. Agora, vemos o Asa Noturna completamente infectado. E a narração nos fala: minha mãe costumava dizer que não existia coisas como monstros, que não tinha nada se escondendo no escuro, que nada iria pular das sombras. Então, vemos o Asa Noturno zumbi pulando para cima do Batman, enquanto o Batman fala: Dick, me escute, eu não quero te ferir. E ele dá um tremendo soco no Asa Noturna. Porém, ele não nota que atrás dele
o Robin também estava infectado. Enquanto a narração nos fala, eu queria poder dizer o mesmo à minha criança. Enquanto o Alfred fala, Senhor, e vemos Robin segurando a mão do Batman e o mordendo. Enquanto o Alfred fala, não, e a narração continua. Mas enquanto eu crescia, eu vi muitos monstros, eu sabia que eram reais. Agora, vemos que o Batman dá um soco no queixo de Robin e ele é atacado no rosto pelo Asa Noturno. Enquanto o Alfred grita, meu Deus! E o Batman fala, Alfred, fuja! E a narração nos fala que havia uma coisa que eu não sabia. Então, vemos que o Asa Noturno começa a morder o pescoço de Batman, enquanto o Batman grita, fuja! E a narração nos fala que existia um monstro dentro de todos nós. Agora, em meio ao Oceano Atlântico Norte, a milhas da Terra, é quando vemos uma enorme embarcação atracada no mar. E a narração nos fala, nos primeiros dias, nós ficamos muito isolados. Então, vemos o Aquaman chegando no local e ele fala, olá, tem alguém aí? Alguém pode me ouvir? E a narração nos fala, nos escondíamos de nós mesmos. A maioria fez todo o possível para se isolar. Então, vemos Aquaman abrindo uma porta e ele fala, tá tudo bem, a ajuda está... E ao longe, vemos o caos na cidade, enquanto a narração nos fala, nós saberíamos muito em breve. Agora, vemos John e Damian olhando tudo de cima, enquanto John fala, Damian, Batman vai ficar bem. E Damian fala, não estou preocupado, John. E John responde, por que não? Eu tenho tipo 70% de certeza que isso é o Armagedon. E Damian fala, não estou preocupado. Agora, vemos Superman falando para Lois, eu preciso passar em Smallville, mas não vou deixar vocês aqui. Se nós... E Lois pega o telefone enquanto fala para Clark, meus pais estão bem, papai nunca confiou em smartphones, eles estão indo para um bunker deles. O planeta... Vamos para o planeta diário. E a narração nos fala, a primeira coisa que precisávamos era achar um meio de se comunicar. Precisávamos falar com o mundo, achar sobreviventes, para achar aliados. Agora, em Gotham, vemos a Arlequina e Era Venenosa. E a Arlequina fala, quero deixar para registro que eu acho isso uma ideia terrível. E Era fala, que registro? E a Arlequina fala, bom ponto, eu deveria criar um registro agora mesmo, provavelmente na forma de um álbum de recortes. Isso levaria uns dias. Álbuns de recortes precisam de glitter e taxidermia. E Era fala, Harley Quinzel, eu vou te parar aí mesmo. Então, ela usa o seu poder para parar as pernas de Arlequina, enquanto a Arlequina fala, é sério isso? E vemos a Arlequina sendo envolvida por galhos, enquanto ela fala, você devia mesmo usar o verde assim? E Era fala, eu vou te contar um segredo. E ela vai até o ouvido de Arlequina falando, vinhas adoram esmagar pessoas. E a Arlequina fala, certo, tá bom, eu nunca mais vou dormir num quarto que tem uma planta. Você podia entregar lá comigo, sabe, Ruiva? E Era Venenosa fala, eu sei, mas aí você nunca iria saber o que eu sei. E a Arlequina fala, e o que é? Então, Era dá um beijo no rosto de Arlequina e fala, que você é forte o bastante para fazer isso sozinha. Eu estarei esperando por você nos Jardins Botânicos. Vá agora, fora de Metrópolis. É quando vemos o Arqueiro, a Canário Negro e Hal Jordan acampando em uma floresta. E Hal fala, eu detesto acampar, não sei por que deixei vocês me botarem nessa. E a Canário fala, porque eu sou muito persuasiva. E o Arqueiro fala, e sua vontade é fraca, Hal. Então, Hal fala, isso, eu sou literalmente conhecido na galáxia fora, pela força da minha vontade. E o Arqueiro fala, e ainda assim veio acampar? Claramente, eu vou ter que atualizar o universo de sua total rendição aqui. E a Canário fala, Hal, nós salvamos o mundo das forças de Apocalipse, merecemos uma noite, longe de tudo. E o Arqueiro fala, por que você não fez um ukulele com seu anel pra gente poder cantar em volta da fogueira? E Hal fala, não tem o risco da Dinah estourar nossas cabeças se ela cantar? E você tá fazendo, Ollie? E Ollie se levanta e fala, estou de pé para um recrutamento. E Hal fala, que recrutamento? Então, o Arqueiro bate contingência e fala, Hal Jordan,
Você tem a habilidade de tirar a graça de qualquer situação. Bem-vindo à tropa dos estraga-prazeres. Então, vemos Hal se levantando e saindo, enquanto fala, tá, eu vou pra cama. Agora, vemos Dinah e Ollie sozinhos sentados próximo da fogueira, enquanto Hal Jordan fica na barraca, olhando o celular. E a Canário fala, ele tá no telefone. E o arqueiro fala, foi demais ficar longe de tudo. Pronta? Então, vemos o arqueiro pegando seu arco e o fazendo tocar algumas notas. Porém, eles são interrompidos enquanto escutam um grito de Hal vindo da tenda. Hal começa a se contorcer enquanto grita. E o arqueiro fala, pareceu uma reação exagerada. E a Canário fala, Hal! Agora, vemos Hal Jordan se transformando no Lanterna Verde, explodindo a sua barraca, jogando a Canário e o Arqueiro Verde longe, enquanto os dois assustados falam, Hal! Meu Deus! E vemos Hal Jordan completamente louco e o Anel fala, Lanterna Verde do setor 2814, Força Letal não está sancionada, Força Letal não está... Então, vemos Hal projetando algumas garras, quase matando o Ollie e Dinah, enquanto o Ollie grita, corre! Porém, a Canário é atingida nas costas, enquanto o arqueiro grita, Dinah! E ele joga uma flecha na cara de Hal. Porém, na ponta da flecha tem uma luva de boxe, o socando fortemente. Agora, vemos Dinah no chão, enquanto o arqueiro aponta sua flecha para a cara de Hal, enquanto fala, Jordan, eu não sei o que está acontecendo com você, cara, mas a próxima coisa na sua cara não será um soco. Então, ele vê que Hal não para, e ele grita, ah, droga! Então, vemos que Hal projeta uma enorme boca, com dentes afiados para matar o arqueiro, e a Canário dá um grito, Ollie! Com toda a sua força, ela grita, tentando parar Hal. Porém, o poder é tremendo, e ainda assim, Hal olha furioso para ela. E a narração nos fala, precisávamos ser ouvidos, nós precisávamos falar com qualquer um que pudesse nos ouvir. Agora, vemos Superman e seu filho levando Lois e o Robin até o planeta diário. E Lois fala, o planeta tem um velho sistema analógico de TV, uma estação de rádio. Nós ligamos isso, colhemos informações, então poderemos falar com qualquer um que ainda possa ouvir. Então, o Superman fala, espere. Ele usa sua visão de raio-x, enquanto fala, não dá para entrar ainda, o prédio inteiro está infestado de monstros. E Lois, muito triste, fala, pessoas que conhecemos? Então, Superman baixa sua cabeça, extremamente triste, enquanto fala, sim, eu... E Lois fala, Clark? Então, ele sai dali voando, enquanto fala, John, não deixe nada passar por aquela porta até eu voltar. E Lois fala, aonde você vai? E Clark responde, eu ouvi uma coisa. E Robin fala, o que você ouviu? E Superman responde, um grito. Agora, vemos Hal Jordan agonizando no chão até morrer, enquanto a Canário fala, Hal, e vemos os dois extremamente assustados, enquanto o arqueiro fala, passarinha, o que você fez? O que você... Agora, vemos o anel saindo do dedo de John, enquanto fala, Lanterna Verde, do setor 2814, falecido, buscando por substituto encontrado. Então, vemos o anel indo até a Canário Negro, e ele fala, Dinah Lance da Terra, você tem a habilidade de superar grande medo. Agora, vemos que Dinah se tornou uma Lanterna Verde, enquanto o anel continua falando, bem-vindo à tropa dos Lanternas Verdes. E vendo tudo aquilo, o arqueiro fala, uau! E Dinah fala, não, eu não quero isso. Então, ela escuta alguém falando, fique. E vemos que é Superman, e ele fala, pois vamos precisar. Agora, vemos Superman, Dinah, que agora é uma Lanterna Verde, levando o Ollie até o planeta diário. E Lois fala, estamos com ele, ele fez contato. E Robin sorrindo fala, é o Batman. E o arqueiro fala, Bats? Cara, o que tá havendo? Hal acabou de virar um zumbi e tentou nos matar. E Batman fala, eles não são zumbis, eles não são consumidos pela fome, eles não estão comendo, eles estão espalhando morte, eles estão roubando vida, eles são os antivivos e o gatilho é uma equação. E o arqueiro fala,
Eu sempre soube que a matemática condenaria a todos nós. E pelo rádio, Batman fala: escutem com atenção, estou quase sem tempo, sendo infectado. Eu já examinei meu próprio sangue. E o arqueiro fala: o que quer dizer? Agora, vemos Batman vestindo um traje do Senhor Frio, enquanto atrás dele vemos Alfred com uma arma na mão. E a voz do Arqueiro Verde no computador fala: sendo infectado? E o Batman fala: estou dentro de um dos trajes do Senhor Frio, usando o frio para retardar meu metabolismo, desacelerando a propagação do vírus dentro de mim. Mas logo ele irá me dominar. Então, vemos Alfred extremamente triste. Agora, vemos Superman muito triste, enquanto fala: Bruce... E o Batman fala: Clark, literalmente, não há tempo para sentimentalismo, Clark. É um híbrido biológico-tecnológico. Ele pode ser transmitido por sangue e por imagens digitais. Para salvar o mundo, vocês terão que destruir qualquer portador humano e derrubar a internet. Agora, vemos Ollie falando: eu sempre suspeitei que teríamos que destruir a internet para salvar o mundo. Eu só não sabia que iria ser assim. Mas qual é? Você é você. O Batman não vai cair para um vírus. Você não vai ficar doente e se acabar. Você vai se sacrificar para a galáxia passar a perna num mal tão antigo quanto as estrelas ou algo assim. E a Canário fala: Bruce, deve ter algo que você possa fazer. E Batman fala: não há nada que eu possa fazer. Ou talvez minha mente não me permitiria. Ela quer isso. E Damian fala: Batman. Então, vemos Batman sentado em sua cadeira, muito triste enquanto fala: Damian, eu... E ele olha para uma maleta com o símbolo do Batman, enquanto fala: Alfred, tem uma coisa para você. E é uma coisa que eu sempre quis para você, algo que eu sei que você mereceria um dia. Sinto muito, eu não vou vê-lo, eu não vou vê-lo. Então, muito triste, Damian grita: papai, pai? Agora, vemos que o vírus começou a tomar conta totalmente de Bruce. E Alfred fala: patrão Bruce? E vemos Batman quebrando o domo da armadura, ficando completamente louco. E ele olha para Alfred, tentando partir para cima dele. Enquanto no rádio, Robin fala: pai, e Batman sai com tudo para cima de Alfred. Enquanto o Alfred fala: computador, encerrar transmissão. E ele aponta a arma para Batman, enquanto fala: não deveria terminar assim. Não para você. Eu lamento, filho. Ele aponta a arma para o peito de Batman e dispara. Agora, vemos Alfred em frente ao corpo de Batman, Asa Noturno e Robin. E a narração nos fala: não tínhamos tempo. E Alfred fala: meus garotos, enquanto segura em sua mão uma maleta com o símbolo do Batman. E ele fala: me desculpem por não salvá-los. E a narração nos fala: não tínhamos tempo para processar. Agora, vemos Alfred assistindo toda a confusão no telão. E a narração nos fala: muitos morreram rapidamente. Não tínhamos tempo para lamentar. Então, vemos ele saindo dali, no Batwing. E a narração nos fala: simplesmente tínhamos que agir, retomar o controle do caos, pegar nossa dor. Então, vemos Alfred atirando várias bombas nos mortos. E a narração continua: e revidar. Agora, vemos a Arlequina correndo da explosão e ela vê o caos que tomou conta da população, enquanto o homem está atirando com uma arma contra várias pessoas que o atacam. Ele não tem chance e morre, enquanto a Arlequina corre para pegar sua arma. E logo atrás dela, vemos Coringa tentando agarrá-la, enquanto a Arlequina fala: para trás, eu avisei. Então, ela puxa 12, enquanto o Coringa, já infectado, começa a correr mais e mais, tentando morder a Arlequina. E a Arlequina fala: quer saber? Que se dane, chega de fugir, era tá certa. Senhor C, e ela puxa 12, engatilha e atira bem na barriga de Coringa, enquanto fala: você nunca foi bom comigo. Então, vemos Coringa estirado ao chão, e a Arlequina fala: oh, meu Deus! E muito sorridente ela fala: essa foi a coisa mais catártica que eu já fiz. Olha pra você. Anos de abuso risonho, instantaneamente reduzidos a um nódulo psicoterapêutico. Fantástico. E ela sai dali, sorrindo muito, enquanto fala: tô indo, ruiva. Porém, umas silhuetas saltam de cima de um muro enquanto chegam até ela, enquanto ela fala: ah,
qual é? E vemos que não é nada mais, nada menos do que as aves de rapina zumbis. E a Arlequina fala: "Ah, ave de rapina zumbis?" E vemos as garotas partindo para cima de Arlequina, engatilha sua arma e fala: "É sério? Ok, acho que é a caça às aves." Longe dali, vemos Damian completamente arrasado e ele escuta John falando: "Damian, eu sinto muito." E Damian fala: "Não quero falar sobre isso." E John fala: eu entendo isso. E se eu vou só sentar aqui, assim você não fica sozinho." E vendo tudo aquilo, Lois fala: "Você está ouvindo?" E Superman fala: "Sim." E o arqueiro fala: "O garoto vai ficar bem?" Então, Superman fala: "Damian é filho dele, Ollie. Então ele vai achar um jeito de suprimir isso e seguir em frente." E vemos Ollie extremamente triste, enquanto Superman fala: "Mas ele acabou de perder o pai." Lois: "Eu tenho que passar em casa." E Lois fala: "Eu sei." E Clark fala: "Primeiro, eu vou cuidar do prédio." E Lois fala: "Nós precisamos ser capazes de nos comunicar. Nós temos que ligar o sistema de rádio do planeta diário e transmitir." E Dinah fala: "O que está fazendo?" E Superman fala: "Estou identificando todos no prédio que estão infectados e todos que não estão." E Dinah fala: "Você precisa de ajuda?" E saindo muito rápido dali, Superman fala: "Obrigado, Dinah. Eu resolvo." Então, vemos Superman levando todos os infectados para fora em alta velocidade. E a narração nos fala: a parte mais difícil de lidar com os infectados era a desassociação. Eles não podiam ser colegas. Então, em alta velocidade, Superman joga todos para fora. Mais e mais, ele vai pegando os infectados e jogando para fora do planeta diário. E a narração nos fala: eles não podiam ser mais colegas. E em sequência, vemos ele na sala do seu chefe. E a narração nos fala: eles não podiam ser amigos. Então, vemos Clark segurando o globo do planeta diário e esmagando todos aqueles infectados do lado de fora. E a narração nos fala: rostos familiares tinham que ser ignorados. Agora, ele volta para cima do prédio, enquanto fala para Lois: "O prédio está seguro, vocês deviam vir comigo. Smallville seria mais segura." E Lois fala: "Você sabe que eu sou necessária aqui." E John fala: "Pai, você vai voltar, certo?" E a narração nos fala: havia muita inquietação e Superman abraça sua família enquanto fala: "Eu prometo." E Damian vê tudo aquilo extremamente triste. E a narração nos fala: não havia razão para manter promessas. E saindo dali, Superman fala: "Ollie, Dinah, por favor, protejam minha família." E Dinah fala: "É claro." E a narração nos fala: havia muita incerteza. Não tínhamos ideia do que havia lá fora. Agora, em Atlântida, vemos Mera treinando o Tempest e ela fala: "Concentre-se, Gart." E ele fala: "Eu estou concentrado. O que você me pediu para fazer, Mera, é muito grande, é demais." E Mera fala: "Você consegue fazer isso. Você consegue pressionar as marés. E se você realmente não consegue, talvez deva pensar o nome Tempest. Daqui pra frente, seu nome de super-herói será Clima Ameno." Então, eles notam alguma coisa chegando até eles. E a narração nos fala: não tínhamos ideia do que iríamos enfrentar. E Gart fala: "Está ficando escuro, ainda nem é noite." E Mera fala: Não é o sol." E vemos uma massa escura vindo até eles. E a narração nos fala: vivíamos ao lado de deuses. Nós dependíamos demais do poder de nossos heróis. E Mera fala: "É a água." Então, vemos vários Atlantes sendo atacados por um Aquaman infectado. E a narração de Mera nos fala: "É sangue." Não podíamos avaliar o poder que se voltava contra nós. E Mera fala: "Arthur." Enquanto Gart parte para cima dele, porém, o sangue entra por suas narinas e ele começa a se transformar. Enquanto Mera fala: "Gart, o sangue, fique longe do... sangue, fique longe do..." Porém, é tarde demais. Gart começa a rasgar sua cara e todos partem para cima de Mera. Enquanto Mera grita: "Não!" e usa o seu poder para afastar todos dali. Enquanto ela fala: "Vocês não vão me pegar." E ela sai com tudo dali. Longe dali, vemos Superman e a narração nos fala: de todo o poder do Homem de Aço, o Superman ainda era o Superman. Ele tinha um lugar para ir.
Então, vemos ele utilizando o super sopro para acabar com um monte de zumbis que ia atacar 2 pessoas. E a narração nos fala, mas não podia ignorar as pessoas que precisavam dele. Então, vemos ele levando um ônibus lotado com pessoas. E a narração nos fala, e como o primeiro alvorecer no apocalipse, e vemos o Superman falando, tudo bem. Longe dali, vemos uma criatura enorme de barro tentando pegar um helicóptero. E a narração nos fala, as pessoas precisavam dele em todo lugar. E vemos ele falando para Raio Negro, Jefferson. E Raio Negro fala, Superman, aquilo é o cara de barro. E vemos os dois atacando o cara de barro infectado. Superman ajuda a libertar os tentáculos da criatura, enquanto Superman fala, tá tudo bem aí? E Jefferson fala, sim, valeu. E Superman fala, vão, eu cuido disso. E Jefferson fala, ir pra onde? Então, o Superman fala, pegue a sua família, siga para o planeta diário, eu encontro vocês lá. E Jefferson fala, aonde você vai? Então, vemos Superman indo para Smallville e a narração nos fala, eu vou para casa. Logo, vemos Superman chegando até sua mãe e ela está com uma pá na mão, enquanto Superman fala, mãe, cadê o pai? E Martha fala, Jonathan está aí dentro, que ela o prendeu no celeiro. E ela fala, eu acertei ele, Clark, ele caiu. Então, vemos Superman extremamente triste, entrando no local. Ele quebra o cadeado que prendia o seu pai no porão. Assim que ele abre, vemos o seu pai, zumbi, tentando atacá-lo. Logo, vemos Superman se esquivando de seu pai, com um semblante extremamente triste. Ele o segura pela mão, delicadamente. E a narração nos fala, Superman tinha um lugar para ir. Vemos que Superman fecha a porta e usa sua visão de calor para soldar o ferrolho no lugar, enquanto ele lamenta muito. A narração nos fala, mas ele estava atrasado, do lado de fora. Sua mãe fala, Clark, e muito triste ele fala, é hora de ir. E pega sua mãe e sai voando dali, enquanto sua mãe fala, não podemos apenas ir embora, essa é nossa casa, seu pai... E Superman fala, ele não está aqui, mãe, ele não está aqui. Agora, em Washington DC, é quando vemos o Capitão Átomo e Amanda Waller, e do alto podemos ver o caos que se espalhou pela cidade. E a narração nos fala, existe um velho ditado, para um martelo, tudo se parece com um prego. É quando vemos a Amanda falando, notícias, e o Capitão fala, não, sem contato, nem sinal dele ainda. Cadmus, subterrâneo. Então, vemos uma mulher infectada, amarrada em uma mesa. E o Capitão fala, Ray Palmer ainda está dentro do monstro. E Amanda fala, Capitão, estamos sem tempo. E o Capitão fala, há uma cadeia de ações pelo protocolo B de pragas. Palmer se encolhe e vê o vírus mais de perto. Se ele conseguir ver seus blocos de formação, descobrir como desestabilizá-lo de algum modo. E Amanda fala, o protocolo C de pragas já foi ordenado. Imagens de satélite isolaram as piores áreas afetadas. Você foi escalado, capitão. Eu conduzirei você pelo canal fechado. Nós precisamos que você comece a estripar a infecção. Eu lamento. E a narração complementa. Para um martelo, tudo se parece com um prego, mas nós não tínhamos um prego. Nós tínhamos um apocalipse zumbi. Então, vemos o capitão do alto lançando suas chamas nos infectados. E a narração nos fala que o exército tinha um ser vivo de fogo atômico. Isso nunca iria terminar bem. Opção nuclear. Agora, vemos o capitão falando para Amanda. Waller, tem algo... E Amanda fala pelo rádio. Átomo. E a narração nos fala. O que aconteceu não devia ser possível. O Capitão Átomo devia ser impenetrável, mas o único cientista sobrevivente do Cadmus tinha uma teoria. E Átomo fala, tem algo dentro de mim. E vemos Ray Palmer infectando o Capitão por dentro. E a narração nos fala, o Capitão Átomo havia estado em uma sala com Ray Palmer. Palmer nunca mais foi visto. Então, vemos Palmer infectando o coração do Capitão Átomo. E a narração continua. O cientista acreditava que Palmer foi infectado e a equação o usou para
se infiltrar no Capitão Átomo, um homem microscópico agarrado no coração de uma arma viva. Então, vemos Palmer rasgando o coração do capitão, o desestabilizando, e o capitão grita, e a narração nos fala. E a equação antivida pegou um dos maiores martelos que já tínhamos. Agora, em Metrópolis, vemos Superman chegando com sua mãe, e John fala, o vovô... E sua avó fala, ele... E começa a chorar, enquanto todos ali começam a ficar extremamente tristes. E Lois fala, Martha. E Lois fala para Superman, estamos prontos para transmitir em todos os canais analógicos de rádio e televisão dentro do alcance. E o Superman fala, eu não posso evitar, eu preciso voltar lá. Pessoas... E a Canário fala, não. E Ollie, extremamente triste, fala, Dinah está certa, nós conversamos a respeito, você não pode. E eu entendo que segurar você com minha mão assim é meramente simbólico. E eu sei que você pode apenas passar por cima de mim. E Dinah fala, você não pode voltar lá, você é uma ameaça enorme. Se você visse uma tela... E Superman fala, não veria. E Dinah fala, como você pode garantir isso? Então, vemos pelos olhos de Superman, e ele fala, porque eu estou usando a minha visão de raio-x desde o nanosegundo em que descobri o que causava isso. E Superman fala, eu aprecio a sua preocupação, mas eu sou necessário, nós não temos tempo. E Robin fala, então ache mais tempo. E Superman fala, o quê? E Damian fala, eles estarão lá fora, e em algum lugar, de um jeito ou de outro, ache eles. E Dinah fala, Damian tem razão, essa é a resposta, mas eu vou com você. E a narração nos fala, enviamos nosso chamado o mais longe possível. Então, vemos Lois falando pelo rádio, aqui é Lois Lane do Planeta Diário, em Metrópolis. Eu sei que o mundo parece um pesadelo, se você pode me ouvir, eu sei que está assustado, mas você não está sozinho. Então, vemos várias pessoas ouvindo pelo rádio, e a narração nos fala, o chamado enviado para amigos. E pelo rádio, escutamos Lois Lane falando, nós estamos reagrupando. E a narração nos fala, para heróis. Enquanto o chamado de Lois é ouvido pela Mulher Gavião. E a narração nos fala, a Liga da Justiça está se reunindo em Metrópolis. E a narração complementa, e vilões. Enquanto pelo rádio, Lois continua falando, qualquer um com poder ou meios para enfrentar isso, por favor, venha para o telhado do Planeta Diário, se for seguro e se você for capaz disso. Agora, em Temícera, a narração nos fala, o chamado se estendeu através do mundo. Então, vemos Mera chegando até Hipólita, e Mera fala, Hipólita, minha cidade se foi, meu povo se foi, Arthur, eu não sabia para onde ir. E ela começa a chorar, enquanto a narração nos fala, ele alcançou rainhas. E Hipólita fala, Mera, vossa majestade, você é bem-vinda em Temícera. Então, vemos Diana escutando pelo rádio, vamos nos unir, vamos crescer. E a narração nos fala, e deusas. E Hipólita fala para Diana, Diana, onde você vai? E Diana fala, Metrópolis. E pelo rádio, continuamos escutando Lois Lane falando, estamos nos preparando para enfrentar o pesadelo. Agora, em Keystone City, vemos Superman e Dinah voando, enquanto Superman fala, Flash, Flash, e Dinah fala, Barry, Wally. E a narração nos fala, enquanto gente poderosa ouviu o chamado, Superman e Canário Negro buscavam conseguir mais tempo. Então, vemos Superman utilizando sua visão, e ele fala, eu vi eles. E vemos Flash e Wally, enquanto pelo rádio eles escutam, podem nos ouvir? E Flash fala, Superman? Dinah? Então, vemos Superman arrebentando a porta onde Flash está, e Flash fala, espera, não podemos sair, Batman nos contactou no segundo em que entendeu o que estava vendo. E o Wally fala, eu não sei como o Bruce é mais rápido do que a gente. E Flash fala, temos que nos esconder do mundo, nada muito heróico, mas se qualquer um de nós for infectado, seria catastrófico. E Dinah fala, eu posso cuidar disso. Então, Flash fala, Dinah, você é um dos Lanternas Verdes agora?
E o Wally fala: o que houve? Cadê o Hal? Longe dali, em Gotham City, vemos a Arlequina atirando nas aves de rapina enquanto ela fala: afasta, pra trás! E vemos as mulheres zumbis partindo pra cima dela, enquanto a Arlequina continua atirando. Porém, não surte em nada, e as aves de rapina continuam partindo pra cima de Arlequina, enquanto a Arlequina fala: ah, ferrou! Então, vemos que era venenosa. Chega até o local, esmagando as aves de rapina. E muito feliz, a Arlequina fala: nossa, isso foi muito romântico. E Hera fala: esmagar mortos-vivos é romântico? E a Arlequina sai dali com Hera venenosa, de mãos dadas, enquanto a Arlequina fala: salvar minha vida é romântico, esmagar mortos-vivos é apenas um bônus encantador. E Hera fala: vamos. E a Arlequina fala: pra onde vamos? E Hera responde: o verde irá nos proteger. Agora, em Metrópolis, vemos Lois falando: aqui é Lois Lane do Planeta Diário, se você pode me ouvir. E John fala: mãe, você ouviu isso? E Robin fala: ouviu o quê? E John responde: se parece com trovões. E Raio Negro fala para sua filha, Anissa, e ela responde: não sou eu. Então, o Arqueiro Verde fala: tá parecendo ser desgraça iminente, vai por mim. Eu tô nessa faz muito tempo. Eu tenho um ouvido bem afinado para desgraças. Então, vemos John quando vemos John muito surpreso e ele fala: eu posso ver ela. E alguém fala: ela? É quando vemos a giganta completamente infectada partindo para cima de todos, enquanto o arqueiro fala: ah, meu Deus! E o Raio Negro fala: isso é um zumbi e dos bem grandes. É quando vemos os dois atacando a giganta. E Raio Negro fala: afastem ela. E o arqueiro fala: mantenham a giganta longe do Planeta Diário. Porém, John ataca com a rajada de calor e de nada adianta. É quando vemos mísseis atingindo os olhos da giganta. Então, vemos que é nada mais nada menos do que Alfred chegando no local. E Robin fala: o quê? Porém, a giganta acaba acertando o Batwing, enquanto Robin grita: não! E antes que caia no solo, Dinah o apara com um construto de uma mão gigante, enquanto ela fala: eu peguei o Batwing. Superman, derruba ela! Então, vemos Superman se chocando com tudo na cabeça da giganta, a fazendo cair para trás. E em sequência, vemos Diana chegando com tudo para cortar a cabeça da giganta, enquanto ela grita: Superman, saia! Porém, Superman a interrompe segurando pelo braço, enquanto fala: espere! E Diana grita: o quê? Tá falando sério, Clark? É um gigante morto-vivo, eu não vou dar tempo para aquilo se levantar. E Superman fala: Batman diz que eles estão infectados, ainda pode haver uma esperança, ela ainda pode estar viva. Não podemos só... Porém, antes que ele termine de falar a frase, eles escutam uma explosão e pedaços de cérebro voando para todo lado. E vemos que é o Cyborg que fez um buraco enorme na cabeça da giganta. E Superman fala: Cyborg, Vic, o que você fez? E Cyborg fala: ela não estava viva, nenhum deles está. Precisamos conversar. E vemos Damian falando: pai? Porém, quando o Batwing abre, vemos que é Alfred. E Alfred fala: Damian, sinto muito, filho. E ele abre a maleta, mostrando o manto do Batman e vários pendrives com o símbolo da Liga da Justiça. E Alfred fala: ele disse que você era digno, que ele ficaria orgulhoso só de você e que ele devia ter dito isso a você todo dia. Então, vemos Damian completamente emocionado, abraçando Alfred. Logo, vemos Raio Negro falando: é uma solução temporária, mas as lentes de contato da Anissa devem deixar tudo embaçado, incluindo qualquer tela. E Anissa fala: aqui vamos nós. E Flash coloca as lentes, enquanto Raio Negro fala: provavelmente vai te dar uma bela dor de cabeça. E o Wally fala: valeu. E o Raio Negro fala: mas é melhor do que ser um zumbi. Então, vemos Vic falando: eles não são zumbis. E o Arqueiro fala: ei cara, se geme como zumbi e cambaleia como zumbi. E o Cyborg fala: eles são um flagelo, uma extensão da equação da antivida. Os flagelados querem espalhar a morte, nada mais. E eles vão procurar pela vida.
Eles podem senti-la, eles vão encontrá-la, eles vão acabar com ela. Nós não podemos ficar aqui, vamos continuar atraindo eles. E o arqueiro fala: ei, tem gente vindo aí. É quando vemos a mulher gavião caindo dos céus. E a Mulher Maravilha voa até ela, assegurando enquanto fala: Kendra! E Kendra fala: eu ouvi o chamado, eu estava a caminho e a Mulher Maravilha fala: o que houve? E Kendra fala: Capitão Átomo, ele se transformou, ele vai explodir. E Superman grita: onde? Agora, em Washington DC, vemos o Capitão Átomo completamente descontrolado, destruindo tudo. E a narração nos fala: a equação antivida controlou um homem de fogo atômico, mas nós tínhamos uma deusa guerreira e um homem de aço das estrelas. Eles sempre nos protegeram, sempre salvaram o dia. E então, vemos Superman e Diana voando com tudo até ele. E a narração nos fala: eles iriam cuidar dele. É quando vemos os dois segurando o Capitão Átomo e puxando bem pro alto. Enquanto se esforçam muito, Diana fala: Superman, segura ele. E a narração nos fala: no alto e à distância foi a explosão mais destrutiva já liberada no mundo. Ela foi ouvida e sentida através do planeta. É quando vemos uma enorme explosão consumindo tudo, jogando Superman e Diana bem longe. E a narração continua: Washington sumiu em um instante e a explosão continuou crescendo. Baltimore desintegrada e finalmente o último prego foi Metrópolis. É quando vemos a explosão chegando até Lois e os heróis. Enquanto Anissa fala: pai, e ele segura em sua mão enquanto fala: shh, e ele abraça suas filhas enquanto fala: fechem os olhos, me abracem, Porém, o fogo consome tudo e a narração termina. E o martelo desceu. Agora, vemos Superman e Mulher Maravilha vendo do alto a destruição em massa. E a narração nos fala: Superman, Mulher Maravilha, eles já nos protegeram muitas vezes. Não importava o quanto o dia fosse escuro, nós tínhamos esperança ao vê-los, mas eles não puderam nos proteger disso. 3 cidades se foram, simplesmente se foram: Washington, Baltimore, e vemos Superman muito assustado falando: Metrópolis. Superman e Mulher Maravilha saem com tudo voando dali até Metrópolis. E a narração nos fala: milhões e milhões de pessoas sumiram em um instante. E uma pequena bolha de sobreviventes. É quando vemos a Canário Lanterna protegendo o prédio com um enorme domo feito com o poder do anel. E Superman chega até Lois, enquanto a narração nos fala: gratos por estarem vivos. Então, vemos Lois chorando. E a narração continua: envergonhados, quando tudo mais havia morrido. Bem, nem tudo. Então, vemos Lex chegando até o local. E a narração nos fala: é impressionante o quanto baratas podem sobreviver. E Lex aponta o dedo para Superman e fala: Superman! Então, furioso, Superman ativa a visão de calor, enquanto fala: Luthor, por Hal, se você quer tanto. E Luthor vai até Superman e fala: trégua. Eu não estou aqui para brigar, Superman. Eu estou aqui para adicionar. Então, vemos Lex extremamente desamparado e de joelhos ele fala: veja o que aconteceu à nossa cidade. Tempos depois, vemos Flash, Mulher Maravilha, Superman e John derrubando a internet. Enquanto a narração nos fala: ao longo dos dias seguintes, nós derrubamos a internet, todos os grandes servidores em cada país, todo o aparelho de transmissão digital em massa, tudo que confiávamos foi rompido. Assim, o único jeito do vírus se espalhar seria através de pessoas. Agora, em Temícera, a narração nos fala: 2 grandes santuários foram fundados para os sobreviventes, locais em que acreditavam que os infectados não chegariam. Então, Hipólita fala para Diana: Diana, pense no que está pedindo. E Filipos fala: nós nunca permitimos que o mundo dos homens colocassem os pés. E Diana fala: Filipos, logo não irá sobrar nenhum mundo dos homens. Nós ficaremos sozinhas em nossa ilha, cercada pela morte, com um inevitável fim. Deveríamos ser protetoras. Está na hora de oferecermos proteção aqui. Então, vemos Superman, Mulher Maravilha e Mera erguendo enormes seções do fundo do mar. E a narração nos fala: Mulher Maravilha, Superman e Rainha Mera
erguem seções do fundo do mar. Eles acrescentaram massas de terra artemícera para os refugiados do mundo. E a Ilha Paraíso não era mais um paraíso. A selva de Gotham cresceu em uma semana. Nada penetrava em suas paredes, cheias de espinhos. Era óbvio quem a abrigava no seu interior. Esperávamos que ela aceitasse ajudar. É quando vemos Dinah, Oliver e Batman indo até o local e vemos a enorme construção do verde. Paredes de espinhos envolvem qualquer criatura que tente passar. E vendo tudo aquilo, Batman fala: "Me deixem falar quando estivermos lá dentro." E Oliver fala: "Tem certeza, Damian? Você não é exatamente amigável com pessoas." E Damian fala: "Era não é exatamente uma pessoa." Então, eles escutam um rosnar e o crocodilo salta com tudo infectado para cima deles. Porém, antes que eles possam se defender, Dinah fala: "Saia da frente, eu vou..." Porém, vemos os espinhos da Era Venenosa estraçalhando o crocodilo. E Oliver fala: "Hã? Dinah, nos tire daqui!" E Batman fala: "Não!" É quando vemos vários espinhos envolvendo os heróis. E Oliver fala: "O quê?" E Batman fala: "Não machuque as plantas." E eles escutam alguém chegando e falando: "Isso." É quando vemos Era Venenosa e Arlequina. E Arlequina fala: "Boa sacada, Batmenino." E ela vai até o crocodilo e fala: "Ei, olha só isso, assassinamos o crocodilo assassino. O quanto a parede da morte é incrível." E Oliver fala: "Incrível? Não é bem a palavra que eu usaria." E Era pergunta para Batman: "Por que está aqui? Por que o Robin está vestido como um mini Batman?" E Damian fala: "Batman se foi." Então, muito surpresa, Arlequina e Era Venenosa fala: "O quê?" "Eu lamento." E Damian fala: "Pamela, buscamos um santuário para sobreviventes." E Era fala: "Ah, isso..." E Arlequina fala: a gente já começou essa conversa." E Era Venenosa fala: "Eu não chamaria de conversa. Harley tem me importunado incessantemente." E a Arlequina fala: "Eu paro de importunar assim que você concordar em ser uma benevolente rainha da selva." Então, ela chega até Era e fala: "Anda, Ruivo, eu sei que tem alguma bondade florescendo nesse seu coração." E Era fala: "Haverão regras." E muito feliz, Arlequina fala: "Isso." E Era, apontando para Batman, fala: "O fruto do verde poderá ser comido enquanto o verde aceitar. Mas se algum humano ferir o verde, será expulso para ser comida dos mortos." E Oliver fala: "Que severo." E Batman fala: "Concordamos com quaisquer termos." Agora, na Fortaleza da Solidão, a narração nos fala: Cyborg e Luthor, capaz de estabelecer comunicações fechadas. A Fortaleza da Solidão foi preparada como uma nova central de informações e como um novo salão de heróis. Então, vemos vários heróis no local e a narração continua. E tínhamos trabalho a fazer. Então, vemos Lex falando para Cyborg: "Isso é bem impressionante, Victor. Por que nunca trabalhamos juntos antes?" E Victor fala: "Por que você fica tentando matar os meus amigos e eu?" E Lex fala: "Certo, mas em minha defesa, isso foi antes de eu perceber que você podia ser útil." E Oliver fala: "O que vocês estão trabalhando?" E Victor fala: Planos." E Oliver fala: "Pra quê?" E ele responde: "Arcas." E Lex fala para Superman: "As arcas vão comportar 7 milhões de pessoas." E Superman fala: "Nós não vamos embora." E Lex fala: "Superman, eu sou a pessoa mais inteligente no planeta e..." E ele olha para Victor e fala: "Espera, o Batman tá morto, né?" E Victor fala: "Sim." Então, ele novamente continua a conversa: "Certo, então eu sou a pessoa mais inteligente do planeta e estou dizendo que o mundo está acabado, é inevitável. E é para a raça humana sobreviver, ela tem que deixar a Terra." E novamente, Superman fala: "Não vamos abandonar esse planeta, vamos lutar por ele." E sua mãe fala: "Filho, Clark, se for o único jeito." E Superman fala: "Mãe, não pode ser." E sorrindo sarcástico, Lex Luthor fala: "Perder 2 mundos em uma vida." E Lois fala: "Lex." E Lex Luthor continua falando: "Que desleixada." Então, Lois Lane dá um tremendo soco no nariz de Lex, o quebrando e sangrando muito. E ela fala: "Dane-se, Luthor, abra essa boca contra meu marido outra vez e eu vou esmurrar ela de novo, entendeu?" E ela sai dali falando: "Nós precisamos da sua mente. Tenho certeza que não precisamos de nada mais seu."
Então, ela olha para seu filho e ele está sorrindo. E ela fala, violência nunca é solução, John. E John, sorrindo para Damian, fala, me pareceu uma boa solução no momento. Agora, voltando à Era e a Arlequina, a narração nos fala, pelas semanas seguintes, nós procuramos sobreviventes e lhes demos segurança na selva de Gotham e vemos a Arlequina falando, bem-vindos ao paraíso, não pisem na grama. E Era fala, é sério, não pisem. E em outro local, e em Temícera, vemos a Lanterna Verde usando o poder do anel para pegar várias pessoas. E a narração nos fala, nós começamos a construir as arcas e pela primeira vez tivemos tempo de conversar e para o luto. Então, vemos Flash e Oliver extremamente tristes em frente ao anel do Lanterna Verde. E a narração nos fala, quando nunca estivemos, então, vemos alguma coisa intangível e com garras chegando na Fortaleza da Solidão. E vemos os heróis e vilões reunidos. E a narração nos fala, nosso erro foi reunir todos os heróis. Começou como zumbido. Então, Nuclear fala, mas alguém tá ouvindo isso? E a narração continua. E então, cresceu para um grito. É quando vemos todos se contorcendo de dor. E a narração nos fala, um grito em nossas mentes. Porém, eles não têm tempo de fazer nada. E Lex Luthor é atingido por uma rajada de energia pelas costas, rasgando sua barriga ao meio, matando-o instantaneamente. Vemos Flash procurando em todos os lados o que aconteceu, enquanto fala, o que é isso? Alguém conseguiu ver algo? E atrás dele aparece o Caçador de Marte, completamente infectado, e ele atravessa o corpo de Flash, enquanto o Oliver grita, Caçador de Marte! E Kid Flash fala, Barry! Agora, vemos que o Caçador de Marte é atacado pela Lanterna Verde. Nuclear grita para tudo enquanto entra em chamas. Saiam! E ele usa o seu poder para queimar totalmente o Caçador de Marte, o matando instantaneamente. E Raio Negro fala, acabou. Porém, o Wally fala, Barry, para onde ele foi? E Superman usa o seu poder enquanto fala, ele está correndo. E Kid Flash começa a correr enquanto fala, eu vou pegar ele. E Superman o interrompe falando, não, se você for transformado também, eu vou. É quando vemos uma das perguntas mais icônicas das HQs, tirando a nossa dúvida de quem realmente é mais rápido. E Oliver fala, você acha mesmo que consegue pegar ele? E Superman finalmente responde, não. E a narração nos fala, é difícil explicar o quanto alguém se movendo em super velocidade pode infectar o mundo rapidamente. É quando vemos um Flash infectado, correndo em alta velocidade, infectando várias pessoas ao mesmo tempo. E a narração nos fala, morte se espalhando mais rápido do que a velocidade do som. Superman sai da Terra voando, enquanto ele fala para Cyborg, Cyborg, o Flash morreu? E Cyborg fala, morreu. E ele dá a volta no planeta, enquanto fala, jure pra mim. E o Cyborg fala, eu juro. Como você vai pegar ele? E o Superman fala, eu não preciso pegá-lo. Eu posso chegar pelo outro lado, ir de encontro a ele e... Então, vemos Superman chegando com tudo até Flash. O choque entre os dois é tremendo. Flash fica reduzido a uma massa de sangue e ossos, enquanto Superman fala, e passar direto. E a narração nos fala, naquele dia descobrimos o que acontece quando a força imparável encontra um objeto irremovível. E vemos os pedaços de Barry caindo no mar, enquanto Superman fala, Barry, eu sinto muito, Porém, vemos 2 dedos de Barry Allen enfincados na barriga do Superman. E a narração continua. Eles se mesclam. Superman, notando o que aconteceu, sai dali com toda a sua velocidade voando. E a narração nos fala, eu não sei quanto tempo Superman teve. O corpo dele, obviamente, podia resistir à infecção por mais tempo que os outros. Eu não sei quanto tempo pareceu durar para ele. Um homem que pode se mover naquelas velocidades, mas com o tempo que lhe restava, ele cruzou o mundo. Quando vemos Superman chegando em alta velocidade na fortaleza e só quem percebe é o Wally. E Superman fala, Wally. E o Wally fala, Superman. E muito triste, completamente envolto em sangue, Superman fala, Barry se foi, desculpa, e logo eu irei. Ele mostra sua ferida para o Wally.
enquanto Wally fica extremamente assustado e fala: "Ah não." E Superman fala: "Preciso que você conecte Lois, mãe e John à força da aceleração. Pode fazer isso por mim?" E o Wally fala: "Posso." Então, vemos o Wally conectando a família de Superman à força da aceleração. E a narração nos fala: ele supostamente deveria ser imortal. E a mãe de Superman fala: "Ah, Clark." E Lois fala: "Smallville?" E John fala: "Pai." Então, Superman fala para sua mãe: "Mãe, obrigado por me encontrar, por me criar, por me ensinar. Obrigado por me dar o seu nome, seus valores e sua empatia." Então, vemos Superman e Martha Kent chorando muito, enquanto Superman fala: "Meu mundo acabou, e você e o pai me deram um outro." E ele chega até Lois e fala: "Lois, com toda certeza não tenho arrependimentos. Honestamente, eu não sei como tive tanta sorte. Eu cruzei um oceano de estrelas e de algum modo encontrei você. Obrigado por me escolher." E chorando muito, Lois fala: "Obrigada por me escolher." E vemos uma cena de Superman beijando Lois. E ele olha para seu filho chorando e fala: "John, sei que as coisas parecem sombrias, mas você é a luz, você é a esperança. Você vai mudar o universo, eu sei." E sorrindo, chorando, ele fala: "Sem pressão, só continue ajudando. Você vai cometer erros, você vai falhar às vezes, mas eu sempre terei orgulho de você. Eu já vi muito do universo." E abraçando seu filho com muita força, ele fala: "Você é a melhor coisa nele." É quando vemos Superman saindo da Terra com tudo, e nas palavras de Superman fala: "Vocês, minha família, obrigado por serem meu mundo." E a narração nos fala: Ele tentou ir embora, ficar o mais longe que pudesse da Terra, se privar de oxigênio, antes do vírus poder... Quem sabe, se ele não tivesse parado para falar conosco, se ele não tivesse... E assim, Clark, o meu marido, se foi. Então, vemos que Superman sucumbe ao vírus, enquanto rasga sua cabeça e usa seus poderes com extrema dor. E qualquer esperança que nosso mundo tinha, se foi com ele. Esperança perdida. Agora, vemos o símbolo de Superman. E a narração nos fala: mais rápido do que uma bala, mais poderoso do que uma locomotiva, capaz de saltar sobre prédios com um único pulo. Park Avenue 432, Nova York. O maior edifício residencial do mundo, 426 metros de altura. E a narração continua: mas Clark tinha um poder muito maior. Toda pessoa que o via se enchia de esperança. Olha... Então, vemos as pessoas olhando para o céu. Logo, vemos ele sorrindo. Mas em sequência, o seu sorriso muda e a narração nos fala: olha lá no céu. É quando vemos Superman se chocando com um enorme edifício, o levando abaixo, matando várias pessoas. E a narração continua: toda esperança foi perdida às 11h48. Fim do mundo. Era uma quarta-feira. Vemos Superman completamente infectado. A fortaleza da solidão. É quando vemos os heróis. Agora, vemos Cyborg falando: se o Superman foi mudado, então isso acabou. As arcas estão prontas, precisamos sair da Terra agora. E Lois fala: Superman pode derrubar as arcas em segundos. E a Mulher Maravilha fala: precisamos abater ele. E Raio Negro fala: como? Então, Batman fala: com isso. E mostra um pendrive com o símbolo do Superman. E ele continua falando: Batman deixou um plano para derrubar cada herói importante. E Oliver fala: claro que deixou. Bruce não precisava estar vivo para armar contra a gente. E Batman fala: na verdade, ele não deixou nenhum para você. Então, muito chateado, o Arqueiro fala: Bruce não me considerava perigoso? E Dinah sorrindo fala: magoado porque o Batman não deixou nenhum plano maquiavélico pós-morte para acabar com você? E Oliver fala: bem, eu poderia ser uma ameaça planetária se eu quisesse. E sorrindo, Dinah fala: é claro que poderia, querido. E Alfred fala: parece que o patrão Bruce cuidou de seu cinto pessoalmente. Bolso à direita. E Damian tira a Kryptonita do seu bolso. Enquanto John fala: Kryptonita? E Alfred fala: esses esquemas... E Vic fala: transformariam a Kryptonita em um gás supressor segundo isso. Com certeza
iríamos retardar o Superman. E Diana fala: isso não basta. E Batman fala: meu pai sabia o que estava fazendo, temos que confiar nele. E a Mulher Maravilha fala: Bruce era muitas coisas, mas ele nunca foi letal. Era admirável, mas não podemos nos conter agora. E Dinah fala: você tem uma solução melhor? E Diana fala: é claro. Acham que o Batman é o único que tramava contra os seus amigos? Dinah, Vic, venham comigo. Todos os outros para as arcas. Uma está aportada na selva da Era, em Gotham. A outra, em Temícera. Então, vemos Diana forjando uma arma, enquanto a narração nos fala: enquanto as arcas decolavam, seus defensores se preparavam. A fortaleza da solidão forja de Kal-El. E infundindo a kryptonita na espada de Athena, Diana fala: Clark é vulnerável à kryptonita e magia. Anos atrás, minha mãe e eu teorizamos que poderíamos unir as duas. E Dinah fala: tem certeza que vai funcionar? E Diana fala: esta é a espada de Athena. Athena era a deusa da guerra. E lutamos por tudo. Então, vemos a kryptonita infundida na espada. E Diana continua falando: ela era a deusa da astúcia. E temos a mitologia fundida com o elemento de um mundo que não existe mais. Por último, ela era a deusa da matemática. E enfrentamos uma equação. Então, eles saem dali voando, enquanto Diana fala: isso não é coincidência. Eu creio que carrego o destino nas minhas mãos. Agora, na selva de Gotham, vemos uma das arcas. E a narração nos fala: nós tivemos um dia, menos de um dia, cada uma das duas arcas podiam carregar um máximo de 7 milhões. Cada um de nós sabia o que isso significava. E vemos o Wally chegando no local. E ele fala: todo mundo a bordo, 6.004.709 pessoas. E o Batman fala: hora de irmos embora. E eles escutam alguém falar: não. Então, ao olhar para trás, vemos que é Hera e a Arlequina. E Batman fala: Hera. E Hera fala: eu não vou abandonar o verde. E sorrindo, Arlequina fala: e eu não vou abandonar a Hera. Então, vemos a arca saindo dali, enquanto deixa Arlequina e Hera. E a narração nos fala: nós íamos deixar muito para trás. Nós tínhamos apenas 2 arcas e não tínhamos tempo. Tentar salvar mais gente seria um desastre. Tínhamos que encontrar um jeito de viver, como estávamos fazendo, ou ninguém iria viver afinal. Agora, em Temícera, vemos Philippus falando: Rainha Hipólita, Rainha Mera. E Mera fala: o que é, Philippus? Então, ela mostra um tremendo vendaval e algo emergindo do mar, enquanto fala: Vossas Majestades, alguma coisa está saindo do mar. E Mera fala: evacuação para o terreno mais alto. Reúnam seus guerreiros ao redor da arca e dos refugiados. E Hipólita fala: o que é isso, uma tempestade? E Mera fala: não, é uma tormenta. Então, vemos o gigantesco Kraken e em cima dele vemos o Aquaman zumbi. Logo, vemos saindo das águas várias hordas de infectados. E Mera fala: Arthur. Porém, antes de qualquer coisa, vemos uma flecha perfurando o crânio do Aquaman e cai, já sem vida, no mar. Mera assiste tudo aquilo atônita, enquanto o arqueiro fala: e o Batman pensou que eu não podia ser perigoso. Acabo de acertar uma flecha no cérebro de um rei desmorto dos mares, enquanto ele controlava a droga de um Kraken em meio a ventos fortes e a 800 metros de distância. Chupa, Batman! E a narração nos fala: os infectados atlantianos não deviam ser capazes de pisar na Ilha Paraíso, nem deviam conseguir encontrá-la. E vemos Hipólita dando uma ordem para Philippus: Philippus, vá! E a narração continua, mas quando erguemos a plataforma marinha e ampliamos a ilha para os refugiados, Temícera foi revelada e não estava mais a salvo do mundo externo. Então, vemos os desmortos partindo com tudo para cima de Mera e Hipólita. E a narração nos fala: uma onda de monstros veio do mar. E vemos Mera e Hipólita enfrentando os monstros. E a narração continua: e se chocou contra 2 rainhas guerreiras. Mas elas não estavam sozinhas. E vemos Antíope falando para Garota Maravilha: é bom tê-la conosco, Garota Maravilha. Está pronta? E ela fala: estou pronta, Antíope. E Antíope dá um grito para as guerreiras: atacar! E a narração nos fala:
Elas avançaram e, sem medo, as Amazonas de Temícera se chocaram contra os mortos das profundezas. Agora, meio mundo de distância, vemos o Superman desmorto, chacinando todas as pessoas que encontra. Indo até ele, vemos Dinah, Cyborg e a Mulher Maravilha, e Dinah fala: bem, ele não foi difícil de achar. Cyborg, tem alguém vivo lá embaixo? E o Cyborg fala: não, sem sinais de vida, nada. E Dinah fala: certo, então eu não tenho que me segurar. É quando vemos ela criando um enorme construto de um megafone. E ela dá o seu grito mortal, fazendo com que até mesmo o Superman sofra muito com o impacto. De volta a Temícera, vemos as guerreiras lutando. E a narração nos fala: elas eram as guerreiras mais ferozes do planeta. Elas treinaram e lutaram juntas por milhares de anos. Elas derrotaram mitos e lendas gigantes e deuses. Mas nada poderia prepará-las para aquilo. E vemos Antíope sendo mordida no braço. Enquanto Philippus atravessa o peito do desmorto, vemos Antíope extremamente ferida. E a narração continua. Ainda assim, elas lutaram enquanto amigas e amantes caíam. Agora, vemos Antíope se transformando em uma desmorta. E a narração continua. Elas lutaram enquanto aliados se erguiam como inimigos. Agora, vemos Oliver atirando sua flecha enquanto fala: estes são os últimos refugiados. E Mera fala: Vossa Majestade, temos que ir. As Amazonas... E Arthur fala: Mera, não tem como tirar elas de lá. E vemos Hipólita lutando contra as hordas enquanto fala: Cassie, está na hora de você ir embora. E a Moça Maravilha fala: tá, mas você vem comigo, Vossa Majestade. E Hipólita fala: não, diga a Diana, diga a minha filha que agora ela deve honrar o compromisso de Temícera. E a narração nos fala: elas ficaram para milhares poderem fugir. As Amazonas caíram, mas caíram lutando. Elas caíram por todos nós. O paraíso caiu no esquecimento. Então, vemos a Arca saindo em alta velocidade. Porém, voltando a Superman, mesmo diante do grito da Canário ao máximo, vemos Superman se erguendo. E pelo rádio, Oliver fala para Lanterna Verde: Passarinha, as arcas decolaram. Nós perdemos um monte de Amazonas, caíram, mas escapamos. Então, vemos Superman lutando com o construto de Dinah e ele tenta quebrá-lo de todas as formas. Enquanto ao longe, Vic fala: Dinah! E ele ataca Superman. Porém, o seu ataque não surte efeito algum. E ele começa a quebrar o construto de Dinah. Mas Diana interveio e corta o braço de Superman. E a narração nos fala: nossos defensores fizeram muito para nos proteger. E em sequência, vemos Diana enfincando a espada no peito de Superman, enquanto um dos braços de Superman é jogado longe. E a narração nos fala: arriscaram tudo. Porém, vemos Superman infectado gritando. E a narração continua: mas eles estavam enfrentando poder demais, poder sem hesitação. É quando vemos Superman infectado usando seu outro braço para atravessar a barriga da Mulher Maravilha. E vemos Diana caindo dos céus. E a narração nos fala: poder sem remorso. E Dinah grita: não! E a narração continua: eles ganharam tempo para nós, mas foi tudo o que puderam fazer. E vemos Superman infectado saindo com tudo dali. Enquanto Vic segura Diana, ele a leva ao solo, enquanto Diana fala: Superman, ele fugiu. Vocês sabem para onde? Ele viu as arcas. E Diana dá sua espada para Dinah, enquanto fala: você tem que parar ele. Dinah segura a espada, ainda hesitando muito, enquanto Cyborg fala: tudo bem, eu cuido dela. Eu vou ficar com ela até... E Dinah fala: Vic, você não pode ficar, você... E Victor fala: o vírus começou comigo, Dinah. Eu nunca poderia ir com vocês. Vá, alcance as arcas. E vemos as arcas saindo do planeta. E de uma delas, vemos John falando: Damian, enquanto usa os seus poderes. E a narração nos fala: eu nunca quis que meu filho fosse um herói. E John fala: ele está vindo, meu pai. E Damian fala: aquilo não é o seu pai. E John responde: eu sei. E a narração continua: nossos filhos, nós deveríamos proteger eles. E Damian fala: eu posso fazer algo? E John responde: cuide de mamãe por mim, tá? E Damian fala: é claro. E dá um abraço em John,
Enquanto John fala: você vai ser um ótimo Batman. Logo vemos John tirando o seu casaco, mostrando o símbolo do Superman. E a narração nos fala: nós é quem deveríamos lutar pelo futuro deles. E Lois fala: John. E sorrindo, John fala: tudo bem, mãe? Eu sei o que fazer. E vemos o símbolo de Superman em seu peito, enquanto a narração nos fala: mas ele era o único que podia lutar por nós. E ele sai da arca com tudo voando. E a narração nos fala: John era o único que poderia ficar entre os últimos sobreviventes e a extinção. E vemos Superman vindo com tudo pra cima dele. E a narração nos fala: Clark teria muito orgulho dele. É quando vemos a cena de Superman em alta velocidade e se chocando contra seu filho. O impacto é tremendo, chegando a apagar John. E a narração nos fala: ele era uma criança tentando conter a morte. Porém, vemos Superman extremamente furioso. E a narração nos fala: meu filho não podia deter isso, meu filho, mas ele nos deu um minuto precioso. Agora, vemos Dinah chegando até o local com a espada. E a narração nos fala: e naquele minuto, é quando vemos o anel do Lanterna Verde falando: atenção, Lanterna Verde do setor 2814. E vemos vários e vários Lanternas Verdes chegando para ajudar. E a narração nos fala: a cavalaria chegou. Enquanto Dinah fala: Guy Gardner? E ele fala: é sério, Dinah? Te deixo sozinha por tipo um mês e o lugar inteiro vai pro saco? E Dinah fala: o que tá acontecendo? E vemos um dos guardiões falando: os guardiões e a tropa dos Lanternas Verdes estão pondo a terra em quarentena. E Guy Gardner fala: o que? Não é bom. Esse é o nosso setor espacial. Perder nosso próprio mundo pega muito mal pra todos nós. E Dinah fala: você tá brincando uma hora dessas? E Guy fala: ei, eu posso não ter a incrível vontade do Hal Jordan ou a deslumbrante criatividade do Kylo Rayner, mas sou mestre em mascarar meus terrores emocionais com piadas. E o que o Superman tá fazendo? E Dinah fala: aquilo não é o Superman, e está pensando, avaliando se pode derrubar todos nós. Então, vemos todos preparados para o Superman. E Dinah fala: vocês são uma equação, façam as contas. É quando vemos Superman partindo dali. Enquanto todos ficam atônitos, a narração nos fala: naquele momento, a equação antivida fez uma escolha. Porém, todos os lanternas vão atrás dele, enquanto o guardião fala: atrás dele. E vemos Superman mergulhando no sol, enquanto a narração nos fala: ela não podia enfrentar a tropa inteira, então ela calculou outra forma de matar. Porém, o guardião para e fala: parem. E um dos lanternas fala: o que ele está fazendo? E o guardião responde: está se alimentando, absorvendo. É quando vemos o Superman no coração do sol, absorvendo toda a energia, enquanto a narração nos fala: drenando esse sol. E o guardião fala: com o tempo, esse sistema solar inteiro vai esfriar e morrer. E Dinah fala: e vamos apenas deixar isso acontecer? E o guardião fala: mesmo a luz da Lanterna Verde não tem poder suficiente para entrar no coração de uma estrela. Talvez seja melhor para nós podermos eliminar o vírus diretamente. Não podemos arriscar nos expor, mas se esse sistema congelar, o vírus ficará dormente. Iremos monitorar esse sol e seu mundo, mas é hora de alocarmos os sobreviventes. É hora de um novo mundo. É hora da humanidade abandonar seu local de nascimento. Quando vemos as arcas sendo escoltadas pelos Lanternas Verdes. E na Terra, a narração nos fala: a vida perdeu aqui. E vemos Diana se transformando em uma desmorta. Enquanto Victor fala: espera, eu tenho uma pergunta. E usando o laço da verdade, ele pergunta para Diana: o laço da verdade obriga você? Você pode falar? E a equação fala através da Mulher Maravilha: nós temos uma voz. E o Cyborg fala: existe algum jeito de deter vocês? E Diana fala: nós somos morte, nada pode deter a morte. E Victor fala: você é um vírus, existe uma cura? E Diana fala: sim. E Victor fala: o que é? Onde está? Ele a obriga a falar: onde? E Diana fala: a cura está em você. É quando vemos o Cyborg extremamente assustado, enquanto a Diana fala: você é um homem-máquina, você é binário,
desligado e ligado, o paciente zero e o único, o alfa e o ômega. E Victor fala: mas isso quer dizer, todos que enfrentamos, todos que acabamos, não tinham que morrer? E a equação fala: tudo morre, porém, no desespero, Victor larga o laço da verdade enquanto fala: as arcas, eu tenho que avisar as arcas, eles têm que saber. É quando vemos a Mulher Maravilha arrancando brutalmente a cabeça de Cyborg, o jogando em um precipício, enquanto ela fala: vida é efêmera, essa é a única verdade, a morte é eterna. Hora do planeta, vemos os lanternas guiando as arcas e a narração nos fala: minha mãe costumava dizer que não existem coisas como monstros, que não tem nada se escondendo no escuro, que nada iria pular das sombras. Eu queria poder dizer o mesmo à minha criança. E vemos Lois chorando. Agora vemos John com o braço quebrado e Lois a seu lado. E a narração nos fala: mas enquanto crescia, ele enfrentou muitos monstros. Eu não sabia o que nos esperava no escuro, mas de uma coisa eu sabia. E vemos o novo planeta Terra, enquanto a narração nos fala: enquanto olhávamos para o nosso novo mundo pela primeira vez, nosso novo começo, nossa Terra 2, eu sabia que os monstros haviam ficado para trás. Seria isso o fim? E então, galera, o que acharam da história? Comentem aqui embaixo, curtam e nos ajudem a compartilhar os vídeos. Ah, só um spoiler, isso não acabou, continua. E até o próximo vídeo. Valeu!